Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar passando aqui para estar recomendando o nosso grupo do Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram, você poderá estar encontrando alguns descontos de algumas mangás, de algumas obras que vocês gostam de ler. Pois caso você é aquele cara que está procurando um mangá tão interessante que você gosta de ler, e todos os mangás que você encontra só é um preço alto, no nosso Telegram você poderá estar encontrando vários descontos de mangás ou de algumas obras aí, para você poder aproveitar aquele descontinho básico. Para você entrar lá, estarei deixando para vocês aí o primeiro link no comentário fixado. Então, seguindo pro vídeo. Mas a nossa história se inicia com um cara chegando em uma cavalheira. Ela era uma cavalheira que possuía bastante cicatriz. Por ver que ele estava de espada, ela pensa que ele estava querendo cair na mão, mas em seguida ele diz que não era isso. Em sim, ele queria estar se declarando para ela, e ele gosta dela como mulher mesmo. Só que ao escutar isso, ela fica um pouco surpresa, mas em seguida ela diz para que ele pudesse parar de zoar ela. Mas ele diz que estava falando a verdade. No entanto, ela refuta dizendo que cavaleiro algum e pessoa algum gosta de estar vendo uma mulher como ela, pois ela é uma cavaleira que possui bastante cicatriz. E neste momento, ela simplesmente puxa sua peixeira e tenta expulsar o nosso protagonista deste lugar. No entanto, nosso meninão não é daqueles que simplesmente desiste fácil. Ele simplesmente apaixonou por ela pela primeira vez, pois ele curtiu seus abdômen e o músculo que nosso protagonista nunca viu. Porém, isso só motivou ela a querer partir o cara ao meio. Porém, ele escuta ela falando que seu corpo era um pouco inadequado para estar tendo um tipo de romance. Mas ele refuta, dizendo que ela era uma pessoa mais bela que ele já viu, fazendo que ela, neste momento, desacreditasse nessa história, pois ela foi uma pessoa criada para descer qualquer tipo de gente no cacete. Mas essa ficou sem acreditar um pouco, pois ninguém nunca tratou ela como uma mulher como antes, fazendo que ela, neste momento, resolva querer sair correndo deste lugar, deixando o nosso protagonista para trás. Porém, para o nosso prota, isso foi uma vitória, pois essa daqui foi a primeira vez que ele conseguiu estar falando com essa cavaleira. Léo Carolina. As pessoas do mundo chamam ela da espada sagrada, pois ela possui uma espada que é extremamente forte. Ela foi criada para estar lutando contra monstros e pessoas. Seu objetivo foi sempre lutar. No entanto, ela pela primeira vez na vida está experimentando o mundo do amor. Porém, o nosso protagonista não queria estar largando de seguir ela. Ele queria estar ficando ao seu lado para estar protegendo ela, mas ela disse que não precisava, pois com sua força atual, ela derrotaria qualquer coisa facilmente. Porém, ao falar isso, nosso protagonista percebe que em seu abdômen há um corte. Nosso prota pensava que poderia estar voltando, pois ela merecia ser cuidada. Mas no momento ela simplesmente lasca na cara de nosso prota, que ele é apenas um cara que está atrapalhando sua aventura. Ela pede para que ele sumisse da sua frente, mas ele não quis. Em sim, resolveu querer chegar perto de si, deixando ela um pouco surpresa. Porém, chegando mais perto de si, ele acaba utilizando um feitiço de cura para estar curando aquele corte que estava em seu abdômen. Porém, ela ao ver que o nosso protagonista está utilizando uma habilidade extremamente rara deste mundo, ela fica surpresa com isso. Mas nosso prota disse que estava de boa, pois ele neste momento não só cura ferida de batalha, como ele também cura ferida do amor. Porém, essa situação deixou ela só um pouco mais irritada com o nosso prota. Porém, ele pede para que ela ficasse numa boa. Após um bom tempo, ele finaliza o que ele tinha começado agora há pouco. Porém, após finalizar, ela se pergunta até que dia essa cicatriz ficará em seu corpo, fazendo que nosso protagonista abrisse a boca e disse que aquilo era parte agora dela. No entanto, isto só irritou ela, lascando um soco em sua cabeça, mas em seguida ela começa a andar em outra direção. Mas numa casa de banho, podemos ver ela tomando aquele banho de qualidade. No entanto, enquanto banhava ali numa boa, ela acaba tendo algumas lembranças de nosso prota. Ela pensa que estava fazendo coisas erradas. Ela não devia ter tempo para isso, pois a nossa cavalheira sempre foi criada para estar lutando no meio da guerra. Ela não será um tipo de pessoa que viverá uma vida comum, pois também na infância ela foi a única cavaleira que nasceu mulher. E ela foi criada por um pai um pouco doido da cabeça, que fazia ela passar por alguns treinamentos nada pesados. Porém, isso que o pai dela fez com ela, fez que ela se tornasse extremamente forte. Porém, isso também trouxe uma frieza ao seu lado. Mas isso não era uma coisa que ela refutava, pois graças a isso, ela pode estar lutando calmamente no campo de batalha. Ela pode derrotar monstros que pessoas comuns sofreriam na mão. No entanto, mesmo lutando friamente contra esses monstros aqui, ela percebeu que entrou numa fria, pois ela via que não só tinha 3 monstros, em si havia uma horda de monstros que ela acabou de derrotar. Os monstros
eram tudo nível alto, e ela neste momento só estava o pó, não conseguindo mais nem levantar a sua espada. Porém na sua frente apareceu outro monstro muito mais forte. Aquilo então lança um soco em sua direção, quase acertando ela. O nosso protagonista brota de sei lá onde e empurra ela para longe, salvando a sua vida. Ali, ao salvar sua vida, ela começa a se perguntar do porquê o nosso protagonista estava no meio dessa missão, mas ele só responde que veio aqui apenas para estar salvando ela e também demonstrando a ela quanto ele ama ela. Porém, ela percebia que o monstro estaria atacando eles novamente. Porém, ela se cansou desse bicho de um olho só. Para isso, ele pede para que o nosso prota desviasse. Mas não querendo desviar, ela simplesmente lasca um ataque só. Porém, o ataque quase degola o nosso protagonista junto com o monstro. Porém, o monstro é partido ao meio. Ela, neste momento, percebeu que fez algo que ela não devia ter feito, pois ela acha que cometeu um grande erro. No entanto, nosso meninão começa a rir. E em seguida, ele começa a dizer que ela mandou bem nessa. Ele quase morreu, mas estava de boa agora. Porém, isso só deixou ela um pouco mais irritada com o moleque, pois ele enfiou numa luta onde que ele não devia estar. E além do mais, ele devia desistir dessa, de tornar ela uma dama, pois isso já era tarde demais. Esta se tornou agora uma cavaleira, que deve lutar contra os monstros, mas nosso meninão tava nem aí para o que ela pensava. E também nosso protagonista não ligava para o que ela pensava sobre ninguém ter tratado ela como ele está tratando ela desse jeito. Ele apenas quer fazer o seu bem, não o seu mal. Logo após então dizer isso tudo, ela começa a mudar um pouquinho. Ela começa até a gostar um pouco mais de nosso protagonista. E ali diante, ela começou a mudar de pouco a pouco. Já que nosso meninão já conseguiu algo dela, nosso protagonista então começa a fazer outras perguntas a ela. Essa sua outra pergunta era se ela poderia estar utilizando magia. Mas essa disse que estava de boa, pois magia não era seu foco principal. Mas ali, ela tenta conjurar a magia sua. No entanto, focando em sua mão, uma explosão em seguida naquele lugar acontece. Nosso prota fica surpreso com isso, mas logo depois ele acaba percebendo que ela estava tudo numa boa. Ela percebe que isto foi uma falha, mas nosso protagonista só chega perto de si. Ali, ele começa a curar ela. No entanto, nosso protagonista, enquanto curava a nossa cavaleira, ele simplesmente começa a perceber que ela tinha potencial em conjurar uma magia de fogo muito forte. Então, para isso, ele pede para que ela pudesse deixar segurar sua mão. Ela deixa. Em seguida, nosso protagonista dizia que ele estará fazendo que sua mana ficasse em um tom melhor, onde que lá ela poderia estar lançando aquela magia. Em seguida, então nosso protagonista simplesmente aponta para um lugar onde que ela deveria estar soltando aquela magia. Assim como pediu, a nossa cavaleira simplesmente faz o que o nosso prota pediu. Após ver o estrago que ela mesma fez, ela ficou um pouco feliz com isso. Mas em seguida, nosso protagonista resolve estar apertando sua mão, fazendo ela entrar nessa situação. Porém, ele só simplesmente queria fazer que sua magia se tornasse algo mais forte. Ela então deixa que ele faz isso. Enquanto ali tentava conjurar uma magia melhor para a nossa morena, a espada aparece e diz que gostou da atuação de nosso protagonista. No entanto, eles acabam meio que percebendo que agora era o momento ideal para soltar aquela magia toda. Ali então, naquele certo lugar, uma explosão grandinha acaba surgindo. Mas depois daquela bela explosão, podemos ver a nossa morena chegando na capital. Mas já dentro da capital, ela percebe que hoje é um dia especial. Mas ela simplesmente, como agora é uma cavaleira, ela não tem tempo para isso. Então em seguida ela continua a andar direto, vendo então as pessoas da cidade ficando felizes. Enquanto andava por aí, ela acaba vendo então o nosso protagonista aparecendo em sua frente. Porém, ele estava com um tipo de aura um pouco maluca, deixando ela surpresa e assustada ao mesmo tempo. Mas ali, ela acaba tendo algumas ideias, pois ele estava com um braço atrás. Ela pensa que ele está utilizando um tipo de lâmina atrás dela para poder desafiar o nosso protagonista. E além do mais, rolou um boato recentemente de uma pessoa que se tornou fã de um cavaleiro só simplesmente para mandar esse trem para outro mundo. Não querendo que isso aconteça com si própria, ela começa a se preparar para se defender, pois nosso protagonista chega perto de si. Porém, chegando perto de si, ele coloca aquilo na frente e diz feliz aniversário para ela. Em seguida, nosso protagonista diz a ela que ali dentro havia um colar. Ela poderia fazer o que quiser com aquilo. Mas em seguida ele acaba dizendo que ouviu na guilda que hoje era o aniversário dela. Pelo menos isso ele queria lembrar. Após então pegar aquilo, ela simplesmente sai por aí. Dentro de sua casa agora, ela começa a pegar aquilo,
porém enquanto estava para colocar esse colar em si, ela acaba tendo algumas lembranças de seu pai. Ele sempre dizia a ela que aniversário era simplesmente um dia normal, ou um dia a menos de sua vida, então ela devia focar em seus treinamentos. Como agora ela está basicamente livre das mãos do pai dela, ela agora simplesmente coloca isso. Com a expressão de pura felicidade, ela ali fica feliz, por pela primeira vez ela está recebendo um presente de alguém. Mas já assim um dia se passa, no outro já podemos ver ela com o nosso prota. Aqui, nosso prota pergunta a ela o que estariam fazendo neste dia. Sem saber o que faria, ela simplesmente fala que estaria fazendo algumas compras. Nosso prota fica feliz ao ver que estaria comprando algo ao lado dela. Assim então, eles vão até uma certa loja de armas. Já chegando lá, eles acabam escolhendo algumas coisas, mas ela simplesmente acha um mangual ali, e com aquilo em mão, ela simplesmente diz que aquilo serviria perfeitamente para o nosso prota. Mas nosso prota não curtiu tanto. Como não curtiu, ela procura outra coisa então. Após então procurar, ela acha uma foice. Aquilo simplesmente nosso protagonista poderia ficar com aquilo, pois valia a pena. Ela vê a cara de desgosto de nosso prota. Após isso então, ela simplesmente coloca aquilo. E ela começa a dizer que foi um lugar onde que valeu a pena, não foi um lugar onde que queria comprar coisas tal fruit. E em seguida, ela diz que da próxima vez eles estariam indo em um lugar melhor. Mas ali nossa porta diz que estava tudo de boa, pois estava gostando de estar ficando aqui ao lado dela. Então assim, ela oferece novamente ao nosso protagonista para que ele pudesse estar comprando aquele mangual lá novamente. Mas já assim no outro dia, podemos ver então o nosso protagonista. Ele caminhava por um canto. Aqui ele estaria encontrando com a nossa cavalheira para que ambos dois pudessem estar fazendo uma missão junto. No entanto, ele chega primeiro no lugar. Porém, chegando lá já, nosso protagonista percebeu que ela não estava ali. Neste momento, ele começa a ter algumas preocupações sobre ela mesma. No entanto, esperando ali um pouco, ele acaba vendo ela aparecendo de fundo. Mas neste momento, nosso protagonista percebeu que algo de estranho não estava acontecendo. Ela, neste momento, estava gripada, mas ela acaba dizendo ao nosso protagonista que estava de boa, pois isso era apenas uma gripe normal. Mas nosso prota ignora tudo o que ela acabou de falar. Aqui ele chega perto dela, onde que aqui ele acaba meio que testando a sua febre, e ele percebe que isto era alto demais. Para isso ele pede para que ela pudesse voltar, mas ela diz que era uma cavalheira e não estaria meio que perdendo para uma gripe. Porém nosso prota insiste, ele até carrega ela em seus braços. Assim, ele começa a carregar ela para um certo canto. No entanto, nosso prota percebeu que sua armadura era pesada demais, mas ele simplesmente não poderia deixar que ela andasse, andando novamente até a sua casa. Porém, ela tentou inventar algumas desculpas, mas nosso prota simplesmente interrompe e diz que não deixaria ela simplesmente passar por esse mal bocado sozinha. Ele estará ao seu lado. Nossa morena simplesmente vê que esta era uma situação onde que ela pela primeira vez poderia estar descansando. Mas já assim no outro dia podemos ver eles no campo de batalha. Ela aqui derrotava então o Rei Cogumelo. Logo após derrotar o Rei Cogumelo, aquilo acaba utilizando uma habilidade sua, que ali surge uma fumaça. Aquela fumaça acaba engolindo a nossa morena. Após aqueles esporos do cogumelo sumir, ele acaba vendo ela saindo de dentro daqueles esporos do cogumelo. Ali, nosso protagonista pensa que aquele esporo de cogumelo poderia meio que fazer algum tipo de alucinação para ela. Como previsto, isso aconteceu. Ela aqui acabou tendo algum tipo de alucinação. Ela começa a grudar em nosso protagonista. Neste momento, estaria rolando algo aqui, porém o cogumelo já aparece por trás. Ele já iria lascar um ataque neles dois. Porém, nossa morena simplesmente pega sua peixeira e só simplesmente passa Tramontina no trem. Mas ao passar Tramontina no cogumelo, aquilo solta outro esporo ali, e aquela alucinação começa a atacar nela novamente. No entanto, nosso protagonista gruda perto de si e diz que estava com vontade de fazer aquilo. Escutando isso, ela fica sem acreditar, mas nosso prota não tinha tempo mais para isso. Ele apenas queria estar fazendo isso daqui agora. Eles até que quase chegam perto de si para fazer isso, mas nossa morena simplesmente sente um pouquinho de vergonha disso. E logo em seguida, ela lasca o soco no seu bucho. Após espancar bonito o nosso prota, no outro dia já podemos ver ela. Ela estava andando pela cidade, mas nossa cavalheira, enquanto andava por ali, ela do nada vê o nosso protagonista andando, mas ela ignora tudo que estava rolando. Porém, ela começa a parar e pensar, ao ver que ao lado de nosso prota tinha uma outra garota agarrado nele. Ela que via isso simplesmente não poderia estar ignorando. Ela começa a seguir ele, e por trás ela começa a se perguntar, quem seria aquela? Mas ela para e pensa que
Nosso protagonista sabe escolher gosto. No entanto, ela simplesmente escuta algo relacionado sobre o encontro que ele teve com ela uma noite aí. Logo após escutar isso, ela vê que o nosso prota passou dos limites. Para isso, ela gruda no seu ombro e arrasta para um canto. Lá, esmaga quase ela e em seguida começa a se perguntar quem era aquela. Essa, na real, queria saber o que o nosso protagonista estava fazendo com aquela garota lá. No entanto, enquanto ele estava para falar quem era ela, por trás lá então já aparece a mesma. Ela pede para que a nossa cavaleira sagrada removesse a mão de nosso protagonista. Não querendo, ela simplesmente bota o hack para fora. Em seguida, ela corre na direção da nossa cavaleira. Com o soco preparado, ela começa a lascar naquela em sua direção. A nossa cavaleira nem desvia, com a mão só, ela tanca aquilo tudo, mas em seguida, ela diz para que ela largasse o nosso protagonista, pois nosso protagonista era o seu irmãozinho. Mas logo em seguida, o nosso protagonista explica tudo o que acabou de acontecer. Nossa cavaleira, quando termina de escutar o que o nosso protagonista tinha a falar agora há pouco, ela fica com um pouco de vergonha, ao ver que estava brigando com algo que não devia estar fazendo. Mas para escapar desta, ela simplesmente fala que isso tudo foi apenas um teste, para saber se nosso protagonista seria aqueles caras que trairia pela primeira vez. Nosso prota besta que não é, simplesmente entra na dela e diz que passou numa boa. Porém, em seguida, nossa morena simplesmente percebe algo de estranho na irmã de nosso prota. Ela só percebe que a irmã de nosso prota, sei lá, em sua visão é um pouco protetora demais. No entanto, ao descobrir sobre mais a irmã de nosso protagonista, ela acabou percebendo que a irmã dele começou a seguir a nossa morena. No entanto, percebendo sua presença, ela pede para parar de fazer isso. Mas ela só via que a nossa cavaleira era esperta demais. Então para isso, ela pede para que ela largasse o nosso prota. Mas nossa cavaleira simplesmente disse que estava numa boa, pois nosso protagonista que confessou para ela.